Apoio cultural. Vectra, muito além do lugar comum. E aí, no programa de hoje você vai saber tudo sobre adestramento de animais. E você sabe que cão é esse? Você sabia que o Boxer é uma das raças mais ativas? Surgiu na Alemanha e é chamado de cão boiadeiro? O programa de hoje está super especial e a gente vai falar sobre uma coisa interessantíssima, que é adestramento de animais. A gente vai visitar alguns locais e falar com algumas pessoas. E eu vou começar aqui falando com o Vitor. Tudo bem, Vitor? Tudo bom. Como é que você está? Tranquilo. O Vitor é adestrador de animais há quantos anos, Vitor? Já tem 19 anos que eu tô no ramo aí. 19 anos? 19 anos, comecei cedo. Bom, Vitor, e como é que você começou? Eu comecei porque eu sempre gostei muito de animais, né? Eu sou formado em biologia no curso superior justamente por causa do estudo dos animais e acaba que os cachorros são os animais mais próximos que nós temos, né? Então nessa minha busca por estudar e compreender os animais, eu comecei a prestar bastante atenção nesses animais que são tão próximos e comecei a arriscar algumas coisas. Ganhei uma vez um livrinho de adestramento, comecei por ali, dali pra frente fui adestrando os meus cães, os de vizinhos, os de amigos e fui aprendendo, fazendo curso e estamos aí até hoje. Bom, qualquer um pode adestrar um animal desde que saiba, que conheça as técnicas, né? Exatamente. Porque basicamente o adestramento está ligado à repetição e recompensa. Basicamente está ligado à repetição e recompensa, né? Tem alguns mecanismos que a gente usa mentais aí do cachorro, né? A recompensa com certeza é a mais utilizada, que nós chamamos de reforçador positivo, mas também tem outros tipos de reforçadores, tem punição também, que às vezes pode ser usada, ainda que a gente prefira não usar na maior parte das vezes. A punição normalmente são casos muito específicos, Exatamente. Quando o animal traz algum tipo de dano recorrente, não é isso? Na verdade a educação do cachorro se assemelha muito nesse ponto à educação das pessoas, né? As pessoas podem ser punidas e reforçadas os seus comportamentos, mas nem sempre essa punição tem a ver com algo muito agressivo e nem nada ruim. O simples fato de eu não entregar o petisco para o cachorro é uma punição, né? Então não tem a ver com uma agressão ou nada disso. Então, bom, Vitor, vou fazer uma pergunta para você, que eu acho que todo telespectador que está em casa está curioso para saber. Existem várias raças de animais e alguns com mais facilidade de adestramento e outros menos. Fala um pouquinho pra gente sobre essas raças e como que é esse formato. Funciona assim, tem até um psicólogo escocês chamado Stanley Coren que criou um ranking de inteligência, né? Ele publicou isso num livro chamado A Inteligência dos Cães, que já foi traduzido em várias línguas, né? Mas o Stanley Coren usou técnicas de adestramento para classificar os cães, certo? Então ele lista e coloca em primeiro lugar o Border Collie. Que é uma raça mais lá da região dele, lá do Reino Unido, que é pastora de ovelhas. Certo. Depois tem outras raças bem colocadas, como o pastor alemão, o labrador, o doberman. E tem raças que não estão tão bem colocadas assim nesse ranking, no chamado ranking de inteligência. Certo. Mas eu quero lembrar que essa situação é uma situação para adestramento. Então nós temos, por exemplo, o Dachshund, né, que é o salsichinha, né, que é um cão extremamente inteligente. Vou ser obrigado a te interromper. Eu tive um cachorro desse. O cachorro me deu um prejuízo. Aí um dia chegou uma pessoa lá, eu sou criador, não sei o que, eu falei, leva embora. Eu tentei tudo que você pode imaginar com aquele cachorro, todas as técnicas, por quê? Funciona assim. Vamos lá, concluindo aquele raciocínio sobre o mais inteligente, né? O Dachshund é uma raça extremamente inteligente. Eles são muito capazes de resolver problemas do cotidiano deles. Tem cães como esse que descobrem como é que abre armário para roubar biscoito, assim por diante. O que acontece é que é uma raça criada para caçar, né? Entendi. Ou seja, ele segue o focinho e os instintos naturais dele acima de qualquer coisa. Então não é uma raça criada para acatar ordens, comandos, diferente de um Border Collie, de um labrador ou de outras raças. Então,
o ranking de inteligência do Stanley Cori, ele não traz exatamente a inteligência, mas traz a predisposição à obediência. Do animal. Porque isso deve estar relacionado também, não só com a parte de inteligência, mas com a parte da disposição do animal, das características da raça do animal. Animais que são mais calmos, mais dorminhocos, animais que são mais ativos, que precisam correr, que precisam gastar mais energia. Também tem um pouco disso no que você está falando. Perfeitamente. Inclusive, quando a gente fala do próprio cão, que é a estrela aí da inteligência do mundo canino, o Border Collie, eu tenho um caso e eu posso te dizer que a minha Border Collie é capaz de causar danos muito maiores do que o seu Dachshund causou lá na sua casa. Eu imagino. Né? Então isso também não tem a ver com a inteligência, mas tem a ver com uma necessidade que o animal tem de gastar energia. E aí que mora o papel do adestrador nesse processo. Então, deixa eu te falar, voltando ao meu cachorro que causou todos os meus problemas, eu teria que ter recorrido a um adestrador. Possivelmente se você tivesse recorrido a um adestrador, você teria sido mais bem orientado com relação ao cão, e o nosso papel é justamente trazer conforto ao animal. E toda vez que o animal tem conforto, e quando eu falo conforto, eu estou falando de todas as suas necessidades bem supridas, desde a necessidade de exercício, comida, companhia e tudo mais, ele tende a se comportar bem. E por consequência a gente colhe os frutos de um bom relacionamento com o cachorro. Então assim, existem raças que são muito ativas, como o Border Collie, como o Boxer. Eu tenho 4 Boxers e um Border Collie, né? Então eu conheço cães ativos assim, e eles são excelentes para o trabalho, são muito trabalhadores. Agora, quando a gente deixa esses animais em ambientes confinados, às vezes um cão de pequeno porte como um Dachshund, um Beagle, por exemplo, que é uma raça também de caça, fechadinho ali achando que porque ele é pequeno, ele vai se adequar ao espaço e tá tudo certo, não é bem assim que funciona. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: quanto tempo demora para adestrar um animal e qual a melhor idade para iniciar o adestramento? Tá certo. Vou começar a pergunta aí de trás para frente, né? Qual é a melhor idade? A melhor idade é a idade que o cão chega na nossa casa, certo? Assim que o cão chega no mesmo dia ou até no dia seguinte, ele já tem que começar a ser apresentada a rotina da casa, as regras domésticas e assim por diante. Para o adestramento, como ensinar o cão a acompanhar sem puxar guia e assim por diante, é necessário que ele tenha as vacinas já todas em dia, mas cada um que recebe um cão na sua casa, mesmo antes de estar colocando o cachorro em exposição à rua e a outros cães e assim por diante, ele já tem que começar a ensinar as regras domésticas, quem manda no território, né, o chamado líder da matilha, né? Sim. E assim por diante. Então, o ideal é que ele seja adestrado desde ter idade. Assim como as crianças, os cães têm mais facilidade de aprender quando são jovens. O que não quer dizer que o indivíduo adulto não seja capaz de aprender. E quanto tempo? Esse tempo varia muito com a raça do cachorro, com o temperamento dele, mas principalmente com a forma com que as pessoas da casa lidam com esse cão. Certo. Se ele é o tipo bebezão da casa e tudo pode e tal, ele pode adquirir hábitos que são ruins e que vão ser difíceis de serem retirados no futuro quando ele for adulto. Falar com cachorro, que nem se fala com ai, meu nenenzinho do papai. Isso aí pode? Pode, tem indicação para tudo, né? Então assim, depende do que a gente quer do animal naquele momento. Toda vez que a gente usa um tom de voz, como fala com o nenenzinho, como criança, a gente vai tirar do cachorro uma atitude um pouco mais agitada. Então, para um cachorro que está num esporte ou em alguma coisa assim, isso pode servir para tirar um movimento um pouco mais rápido, mais energético do cachorro. Agora, quando eu quero um cachorro na calma e tal, eu procuro não usar esse tom de voz. Eu vou fazer um carinho mais sóbrio, dar um tipo de recompensa mais branda pro cão. Que não excite o animal. Para não excitar o animal, perfeito. Legal, Vitor. Você está gostando? Então acompanhe a gente, que agora a gente vai mostrar para vocês outros formatos de adestramento de animais. Vamos lá? Bom, agora o Pet Boom vai falar de heróis. Mas a gente não está falando de heróis como o Soldado Afonso. Tudo bem, Soldado Afonso? Prazer estar aqui com você, viu? O Corpo de Bombeiros faz um trabalho muito especial também de adestramento, né, Soldado Afonso? E quando a gente está falando de heróis, a gente está falando de alguns animais que vocês têm e que vocês costumam se utilizar em algumas missões. Exatamente. A gente tem aqui, inclusive, aparecendo com a gente agora, a Kira, que é um pastor belga. Ela
auxilia a gente no trabalho de busca com as pessoas em mata, a prioridade maior, né? Mas ela também opera em outras condições e ela é uma dos nossos cachorros. A gente tem uma outra cachorra ali que daqui a pouco a gente vai mostrar, que é uma labradora, a Honda, e ela também faz esse mesmo serviço de busca de pessoas em mata, só que são técnicas distintas, né? Então a gente tem duas técnicas, ela opera com uma técnica, a Honda opera com outra técnica. Certo, então falando um pouco sobre essas técnicas, quando a gente fala de adestramento de animais, a gente já viu vários formatos de adestramento de animais, a gente já viu os adestramentos de animais para o esporte, para a educação e comportamento dentro das residências e dentro dos bons modos. Tem muita gente que fala que esses animais, eles são maltratados, são praticamente escravos da corporação. Isso é um grande equívoco. Quando a gente está falando a respeito de animais que são treinados para ajudar o ser humano, a gente nunca pode deixar que esse tipo de contaminação venha para um trabalho tão bonito que é feito e de tanta importância para a sociedade como o desses cães. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A ideia central é exatamente isso mesmo. A gente tem, inclusive, né, já fica aí o convite para quem tem algum tipo de dúvida nesse sentido de como nossos cães são tratados e qual é a forma que a gente trabalha com eles, é só vir visitar o Corpo de Bombeiros aqui que a gente consegue mostrar o nosso dia a dia, né? Mas basicamente, o tanto de tempo que eles passam brincando, porque assim, no final das contas, pro cachorro é tudo uma brincadeira. Sim, né? com certeza. Da mesma forma que a gente nem ele tá aqui, a gente está conversando e ela acha que a gente está nesse brincando, momento de brincadeira. Exatamente. Ela não está em missão. Não. Né? Porque quando ela está em missão, ela tem um outro comportamento, que é o comportamento que ela foi adestrada para ter. Exatamente. Né? Exatamente. O que você vai perceber no trabalho, quando ela tá, o que a gente consegue ver de diferente nisso que você falou, foco. Certo. Ela vai estar focada. Certo. Mas você consegue analisar, quem tem um pouquinho mais de informação comportamental do animal, consegue perceber que ele está focado e muito feliz. Sim, né? Você vai perceber o rabo abanando, você vai perceber que ela está bem desenvolta, né? Então o trabalho com os cães é feito com essa questão assim, muito... muita dedicação e muito cuidado. Conforto para eles, as nossas viaturas têm esses confortos. Isso é uma coisa que a gente percebe logo que a gente chega aqui. Que os cães estão muito bem cuidados, a pelagem está bonita, os animais estão bem nutridos. Isso é uma situação muito clara para a gente. Mas vamos falar agora para o telespectador que está curioso lá em casa, como que é o formato do treinamento desses animais. Esses animais, como você já tinha me dito, são animais que estão sendo utilizados dentro da sua maioria para a localização de pessoas perdidas dentro de alguma mata fechada, ou alguma situação de pessoas que têm desequilíbrio mental, ou alguma doença de memória, alguma coisa assim que acabam se colocando numa situação de risco. E aí, nesse momento que esses animais são utilizados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de treinamento desses animais, primeiramente, e depois falasse um pouquinho sobre a missão. O processo de treinamento, assim, que a gente é muito diferente do que a maioria das pessoas imaginam, assim, que de ser algo muito simples e prático e rápido. Na verdade, a média que a gente o tempo de treinamento até ele começar a operar, a média são 2 anos. Então são 2 anos de treinamento, praticamente quase todos os dias da semana. A gente treina hoje, a nossa média, como os nossos cães já estão prontos, já estão operando, e o que a gente faz com eles é mais treinamentos de manutenção. Hoje, no treinamento de manutenção, a gente mantém uma média faixa de 3 a 4 dias na semana treinando. Onde a gente tem uma pista especial para isso e onde tem algumas características básicas para esse treinamento, né? Fala um pouquinho pra gente. Nessa pista, especificamente, é uma pista que a gente, quando tem provas de certificação para a gente poder operar com os cães, a gente tem que passar por essa prova. E nessa pista aqui a gente consegue ver alguns detalhes de como a gente é colocado para executar a atividade, né? Como nesse caso a Kira, ela é um cachorro que trabalha solto, ela precisa de uma obediência bem lapidada e bem alta. Então essa prova demonstra que o condutor tem um nível de obediência e de destreza muito alto com o cachorro. O cachorro passou então por esses 2 anos de treinamento, ele está apto a ir para as missões. Exato. Quando ele vai para a missão, descreve um pouco para a gente o processo da missão. Você chega no local, você tem o conhecimento do que ocorreu, você então vai saber se é uma pessoa perdida, se é uma criança, se é uma pessoa que tem algum problema mental, coisa parecida. Aí qual que é a ação efetiva que o Corpo de Bombeiro faz junto com esses animais dentro do processo de localização? A estratégia que a gente segue, a partir do momento que a gente recolhe alguns dados ali
da vítima e da situação, a gente tem uma sequência, a gente tem um artigo de estudo que já é desenvolvido há muito tempo de busca, que dá mais ou menos para nós perspectivas da distância que a pessoa vai percorrer dentro das suas limitações, dentro das suas particularidades. Por exemplo, a gente sabe que um idoso, a partir de 60 anos, com Alzheimer, vai andar tantos quilômetros, né? vai procurar pontos específicos. Então, pegando esse ponto como estratégia, a gente coloca nossos cães para operar. Como a gente tem duas técnicas diferentes, uma com a Honda, que também tem algumas imagens que a gente fez, que ela opera aquela condição que a gente fala de odor específico, que a gente entrega um artefato de odor da vítima, né? Um boné, uma camiseta, algo assim, para ela cheirar, e ela procura o rastro dessa pessoa. Né? Então, a primeira técnica que a gente tenta utilizar, por ter uma eficiência grande, é essa do rastreio. Porém, às vezes existem algumas situações que dão algumas limitações que impossibilitam o rastreio. Aí a gente vai para o venteio, que daí com o venteio ele faz como se fosse ele esquadrinha a área. Então a gente vai dividir a área em alguns pedaços e vamos esquadrinhar aquela área, porque a Kira, no caso, como trabalha no venteio, ela encontra qualquer pessoa perdida no mato. Então qualquer pessoa que estiver no mato, ela vai indicar pra gente. Exatamente. Então daí a gente tem que esquadrinhar. É um processo que às vezes é um pouco mais demorado, mas ele é efetivo tanto quanto. Fica aí meu parabéns. Muito obrigado. Soldado Afonso, Cabo Berzotti. Fica aí meu parabéns a esses dois heróis aqui. E a Kira, né? Olha só que coisa linda, gente. E esse animal aqui, ó, tá a serviço da sociedade. É esse cara aqui, essa menina, no caso aqui, que vai encontrar as pessoas perdidas, que vai fazer com que não haja nenhum dano maior. Então é isso aí. Bet Boom. Essa aqui, então, é a Kira. É um dos animais responsáveis por tantos salvamentos e esse trabalho lindo prestado para a sociedade. Fala tchau, Kira! Kira! Cara, que delícia, velho. Esse animal aqui, ó, é responsável por... Fiquei emocionado, cara. Vem, Kira! Cara! Que legal, cara. E aí, gostou do nosso programa? Então é o seguinte, a semana que vem tem mais. A gente vai trazer tudo sobre o treinamento dos cães policiais. Então, ó, até a semana que vem.